Seja muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Heitor, e se você já me acompanha por aqui há algum tempo, você deve ter notado uma diferença aqui nessa nossa organização, no cenário, aqui na estrutura. A gente vai avançando, vai tentando melhorar, e para você que me acompanha por vídeo, vai ser possível agora visualizar com mais tranquilidade o texto das catequeses para a nossa leitura comentada. Hoje, a 10ª catequese, o valor do matrimônio uno e indissolúvel à luz dos primeiros capítulos do Gênesis. E é assim que a gente vai prosseguir agora. Recordemos-nos ter Cristo apelado para o que era no princípio, quando foi interrogado sobre a unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Citou as palavras escritas nos primeiros capítulos do Gênesis. Procuramos, por isso, no decurso das presentes reflexões, penetrar no sentido próprio destas palavras e destes capítulos. O significado da unidade original do homem, que Deus criou varão e mulher, obtém-se particularmente à luz do Gênesis 2:3, conhecendo o homem na completa dotação de seu ser, isso é, em toda a riqueza daquele mistério da criação, que está na base da antropologia teológica. Esse conhecimento, quer dizer, a busca da identidade humana, daquele que no princípio está só, deve passar sempre através da dualidade da comunhão. Perceba, quando o São Paulo II faz referência aqui a uma dualidade, ele não está falando de uma dualidade que gera conflito, ele não está falando de uma dualidade que gera uma busca competitiva por um cenário de sobreposição. Ele está utilizando a palavra comunhão. Essa é a palavra de referência quando nós vamos buscar e naturalmente ansiamos compreender o desejo inicial de Deus a respeito da nossa condição como varão e mulher, como homem e mulher. Vamos voltar aqui para a nossa leitura tal como ela vinha acontecendo. Recordemos-nos da passagem de Gênesis 2:23. Ao vê-la, o homem exclamou: "Esta é realmente o osso de meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, visto ter sido tirada do homem." À luz desse texto, compreendemos que o conhecimento do homem passa através da masculinidade e da feminilidade, que são como duas encarnações da mesma solidão metafísica diante de Deus e do mundo, como dois modos de ser corpo e ao mesmo tempo homem, que se completam reciprocamente. Como duas dimensões complementares da autoconsciência e da autodeterminação, e ao mesmo tempo, como duas consciências complementares do significado do corpo. Percebe o tamanho da riqueza que está sendo apresentada aqui para a gente? São Paulo II está nos dizendo que nós, o ser humano, enquanto homem e mulher, somos como que duas encarnações da mesma solidão, a mesma solidão que se mostra com duas faces, que se mostra de duas formas que são complementares. Bem no fundo desse texto está descrito que nós queremos a mesma coisa. Que nós, homens e mulheres, ansiamos pela mesma coisa. Que desejamos, por meio desse complemento, que é o resultado da nossa união, a mesma coisa. Como já mostra Gênesis 2:23, a feminilidade encontra-se, em certo sentido, a si mesma diante da masculinidade, ao passo que a masculinidade se confirma através da feminilidade. Precisamente, a função do sexo, que é, em certo sentido, constitutivo da pessoa, ou seja, ele é parte do que eu sou, não é só um atributo, não é só uma capacidade, não é só uma possibilidade, ele é enraizado na minha essência, mostra quão profundamente o ser humano, com toda a sua solidão espiritual, com a unicidade e irrepetibilidade própria da pessoa, é constituído pelo corpo como ele e como ela. A presença do elemento feminino ao lado do masculino e juntamente com ele tem o significado do enriquecimento para o homem em toda a perspectiva da sua história, incluindo a história da salvação. Todo este ensinamento sobre a unidade já foi expresso originalmente em Gênesis 2:23. Aqui a gente tem o argumento, ou melhor,
parte do argumento que nos apresenta o papel da mulher na igreja, na história da salvação. Muita gente acredita que a igreja vai se colocar como sendo uma separadora, uma construtora de divisões. Gente que acredita e que prega isso, né, que anuncia isso com muita clareza, ou pelo menos com muita insistência, de que a mulher teria um papel secundário, que ela foi chamada de auxiliar do homem porque ele tem papéis principais. E São João Paulo II está desconstruindo isso aqui, dizendo que essa construção de homem e mulher partilhando, comungando de uma mesma solidão e sendo ambos, um para o outro, auxiliares, referenciais, nos coloca numa condição de comunhão para a qual nós precisamos mirar quando queremos entender o que é o homem, o que é a mulher e o que eles representam um para o outro. Essa unidade pretendida, essa unidade que é parte do sonho original de Deus para nós, responde à existência de homem e mulher. O homem existe para que seja em comunhão com a mulher aquilo que Deus quer. A mulher existe para que seja em comunhão com o homem aquilo que Deus quer. E ambos em comum, em unidade, alcancem a plenitude e a perfeição. É a isso que Deus nos chama aqui. Vamos voltar. A unidade de que fala Gênesis 2:24, os dois serão uma só carne, é, sem dúvida, aquela que se exprime e realiza no ato conjugal. A formulação bíblica, extremamente concisa e simples, indica o sexo, feminilidade e masculinidade como a característica do homem, varão e mulher, que permite aos dois, quando se tornam uma só carne, submeter contemporaneamente toda a sua humanidade à bênção da fecundidade. Vamos reler esse trecho aqui. A formulação bíblica, extremamente concisa e simples, indica o sexo, ao dizer que os dois serão uma só carne, feminilidade e masculinidade, como a característica do homem ser humano que permite aos dois, homem e mulher, quando se tornam uma só carne, submeter contemporaneamente toda a sua humanidade à bênção da fecundidade. É por isso que o verbo utilizado ali é o ser. Nós seremos uma só carne. Ali, toda a existência de um e de outro está submetida à bênção da fecundidade. Ou seja, a lógica da união sexual, a lógica da união esponsal, só tem sentido considerando a identidade do homem e da mulher, só tem sentido considerando aquilo que nós somos por completo, se e somente se há a total clareza a respeito da fecundidade que está inserida nisso. Ser uma só carne é estar ali com tamanha entrega, com tamanha devoção, com tamanha ânsia por aquilo que se faz, que aquilo ali não é só um momento para o qual você se dedica. Aquilo ali não é um recorte do que seria desejável para um momento ou outro. Aquilo ali é constitutivo de toda a sua vida como homem e como mulher. E que não pode ser tratado como um mero atributo. Você não é só capaz do ato sexual. Você é constituído por essa capacidade. Você está envolto por ela em tudo que você é, assim como tudo que você é a inclui. E isso é riquíssimo. Vamos mais aqui. Todavia, o contexto completo da formulação lapidar não permite deter-nos na superfície da sexualidade humana. Não nos consente tratarmos do corpo e do sexo fora da plena dimensão do homem e da comunhão das pessoas, mas obriga-nos, desde o princípio, a descobrir a plenitude e a profundidade próprias dessa unidade, que o homem e a mulher devem constituir à luz da revelação do corpo. A gente não pode permanecer só nesse nível raso e mínimo do ato sexual e da completude dele. Portanto, antes de tudo, a expressão que anuncia que o homem se unirá à mulher tão intimamente que os dois serão uma só carne, leva-nos sempre a dirigirmos-nos ao que o texto bíblico exprime
anteriormente a respeito da união na humanidade, que liga a mulher e o homem no mistério mesmo da criação. São Paulo II está dizendo aqui que para entender essa lógica da união esponsal, da união no ato sexual, onde os dois são uma só carne, ou melhor, onde se expressa essa união de uma só carne, eu preciso olhar para trás e entender que essa união não se resume ao ato sexual, mas é elevada no ato sexual à sua máxima potência, sem desconsiderar aquilo que já havia sido pensado por Deus na origem deles. As palavras do Gênesis 2:23, que acabamos de analisar, explicam esse conceito de um modo especial. O homem e a mulher, unindo-se entre si no ato conjugal tão intimamente que se tornam uma só carne, e descobrem, por assim dizer, cada vez e de modo especial, o mistério da criação. Voltam assim àquela união na humanidade, osso dos meus ossos, carne da minha carne, que lhes permite reconhecerem-se reciprocamente e, como da primeira vez, chamarem-se pelo nome. Isso é belíssimo. Perceba, São João Paulo II está nos dizendo aqui que a beleza do ato sexual, por ser uma união plena e total, é tamanha que remete o homem e a mulher ao momento em que eles se reconhecem como sendo tais, homem e mulher. O homem ali na doação e a mulher ali na doação, tornando-se um com o homem e o homem com a mulher, elevam à máxima potência aquilo que, já no momento em que eles se viram pela primeira vez, despertou no interior. Lembra que o homem foi o nomeador de todas as coisas? E Deus o permitiu nomear todas as coisas antes de conhecer a mulher, para que ele pudesse entender que nada, absolutamente nada, era correspondente a ele mesmo. E ao se deparar com a mulher, brota ali a maior declaração de amor, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ali se mostra a ânsia por essa comunhão, a ânsia que essas duas solidões, que são da mesma natureza, tinham de si e juntas para Deus. É isso que é expresso pela união matrimonial, pela união esponsal, pela união no ato conjugal. É o desejo que um e outro têm de uma comunhão que já era anunciada e desejada por eles desde o momento da criação dos dois. Vamos lá, vamos voltar. Isso significa reviver, em certo sentido, o original valor virginal do homem, que deriva do mistério da sua solidão diante de Deus e no meio do mundo. O fato de se tornarem uma só carne é forte laço estabelecido pelo Criador, por meio do qual eles descobrem a própria humanidade. De novo, o fato de se tornarem uma só carne é forte laço estabelecido pelo Criador, por meio do qual eles descobrem a própria humanidade, quer na sua unidade original, quer na dualidade de um misterioso atrativo recíproco. A união, essa atração recíproca entre homem e mulher, são constitutivas da nossa humanidade. E essa humanidade clama por esse complemento, porque ele é uma antecipação da nossa união com o próprio Deus. É por isso que ela é tão natural e se expressa de modo tão imediato quando o homem olha para a mulher e a mulher naturalmente olha para o homem e se identifica nele tanto quanto ele se identifica com ela. Essa união, ela é inscrita em nós e nós buscamos por ela, e por buscarmos por ela alcançamos tamanho nível de satisfação na união esponsal. O sexo, porém, é alguma coisa mais que a força misteriosa da corporeidade humana, que age quase em virtude do instinto. Ao nível do homem e na relação recíproca das pessoas, o sexo exprime uma sempre nova superação do limite da solidão do homem, ingênita na constituição de seu corpo, e determina-lhe o significado original. Esta superação sempre em si contém certo assumir a solidão do corpo
do segundo eu como própria. Isso aqui é de uma riqueza absurda. É sensacional perceber aquilo que o São Paulo II está nos dizendo aqui. Ele está dizendo que o sexo, para a humanidade, não é só um instinto, não é só uma vontade biológica que brota quando eu me deparo com alguém que me atrai fisicamente, mas é um elemento constitutivo de mim mesmo que faz com que eu me lance rumo à solidão do outro. A minha solidão, que clama por resposta, encontra na solidão do outro, que também clama por resposta, um eco. E as duas juntas, embora não se saciem por inteiro, vão juntas olhar para a própria origem e entender que a mesma natureza da qual ambos comungam tem reflexo no Criador. É por isso que São Paulo II está dizendo aqui que essa solidão e essa condição de atração é ingênita, ou seja, está ali na nossa geração desde a origem e que constitui o nosso próprio corpo, sendo determinante do nosso significado original. Nós somos criados para a comunhão, nós somos criados para que a nossa solidão, encontrando eco na solidão do outro, gere união e busque saciedade naquele que nos criou para tal. A união sexual é o máximo dessa comunhão, é o máximo dessa expansão de si e desse avanço rumo ao outro. Tanto que faz com que essa assimilação do outro eu, da solidão do outro eu, torne essa solidão como se fosse minha. Os dois são uma só carne, tanto e a ponto de que as inspirações, os desejos do outro, as ânsias do outro, sejam também assumidas por aquele que se lança, por aquele que se projeta. Essa é a riqueza e a beleza deste impulso, não instinto sexual, inscrito na humanidade. Por isso, anda esta ligada à escolha. A formulação mesma do Gênesis 2:24 indica não só que os seres humanos criados como homem e mulher foram criados para a unidade, mas também que precisamente essa unidade, através da qual se tornam uma só carne, tem desde o início caráter de união que deriva de uma escolha, ato livre, autodeterminação. São Paulo II fez menção a isso lá atrás, lembra? Lemos de fato, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Se o ser humano pertence por natureza ao pai e à mãe em virtude da geração, une-se, pelo contrário, à mulher ou ao marido por escolha. O texto de Gênesis 2:24 define esse caráter do laço conjugal em uma referência ao primeiro homem e à primeira mulher, mas simultaneamente fala na perspectiva de todo o futuro do homem na Terra. Pausa aqui. Vamos lembrar que quando nós estamos diante do momento da manifestação dos votos, no momento em que se celebra o matrimônio, o sacerdote pergunta aos nubentes, fulano de tal, fulana de tal, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Aqui está um elemento constitutivo do matrimônio em sua validade. A vontade manifesta e livre está na base dessa escolha. Ninguém se une ao outro de modo válido diante da fé da igreja e diante daquilo que Deus deseja por uma imposição, por uma obrigação. E ao mesmo tempo nós temos aqui a primeira característica do amor, é a sua liberdade. O amor só é amor se é livre, se pode de fato determinar-se nesse sentido. Não há outro elemento constitutivo que nos determine a vontade, que não há liberdade. Somente a liberdade. O amor é livre. Antes de se doar por completo, ele vai se doar por completo porque ele é livre. Ele é fiel porque ele é livre. Se não houvesse liberdade, não haveria fidelidade. E é por isso que há tamanha beleza em todo esse conjunto. Vamos voltar. Por isso, na devida altura, virá Cristo a apelar para esse texto, como ainda atual na sua época. Criados à imagem de Deus, ainda quando formam autêntica comunhão de pessoas,
o primeiro homem e a primeira mulher devem constituir o início e o modelo dessa comunhão para todos os homens e mulheres, que em qualquer tempo sucessivo se virão a unir entre si tão intimamente que sejam uma só carne. O corpo que, através da própria masculinidade ou feminilidade, auxiliar ambos, um auxiliar que lhe seja semelhante, a encontrarem-se em comunhão de pessoas, torna-se de modo particular o elemento constitutivo da união deles, quando se tornam marido e mulher. Isto realiza-se, porém, através de uma escolha recíproca. É a escolha que estabelece o pacto conjugal entre as pessoas, que, só baseadas nele, se tornam uma só carne. Ou seja, o pacto conjugal, a aliança conjugal, é o elemento que faz com que o homem e a mulher se tornem uma só carne. E, tornando-se uma só carne, correspondam àquilo que Deus criou na origem, na essência. Isso corresponde à estrutura da solidão do homem, e em concreto, à dupla solidão. A escolha, expressando autodeterminação, apoia-se no fundamento daquela estrutura, isto é, no fundamento da sua autoconsciência. Só com base na estrutura própria do homem é ele corpo, e através do corpo é também macho ou fêmea, homem ou mulher. Quando ambos se unem entre si tão intimamente que se tornam uma só carne, essa união conjugal pressupõe madura consciência do corpo, mas esta traz consigo uma particular consciência do significado daquele corpo na entrega recíproca das pessoas. Também nesse sentido, Gênesis 2:24 é texto anunciador, mostra de fato que em cada união conjugal do homem e da mulher é de novo descoberta a mesma original consciência do significado unitivo do corpo na sua masculinidade e feminilidade. Com isso, indica o texto bíblico, ao mesmo tempo, que em cada uma de tais uniões se renova, em certo modo, o mistério da criação, em toda a sua profundidade original e força vital. Tirada do homem, como carne de sua carne, a mulher torna-se em seguida como mulher e, através da sua maternidade, mãe de todos os vivos, tendo também no homem a sua maternidade, a própria origem. A procriação está radicada, tem raiz na criação e cada vez, em certo sentido, reproduz o mistério criativo. Isso aqui merece muito da nossa atenção, merece uma meditação cuidadosa. São João Paulo II está nos dizendo aqui, à luz do Gênesis 2:23 e 2:24, é que cada união esponsal, cada vez que um homem e uma mulher se unem e dessa união há uma abertura livre, total, na fidelidade, à fecundidade que o próprio Deus ansiou, há ali um traço da criação. É como se aquele primeiro encontro entre Adão e Eva, nossos primeiros pais, homem e mulher, se renovasse, porque a essência humana está se descobrindo novamente como sendo a essência humana criada homem e mulher, para que fossem um para o outro capazes de responder à ânsia de um e de outro por uma resposta que lhe fosse adequada. Toda vez que um homem e uma mulher se unem na liberdade do amor, na fidelidade do amor, na fecundidade do amor, na totalidade do amor, há ali a renovação do impulso criador de Deus, que ansiou por aquilo e quis que a masculinidade respondesse à feminilidade, tanto quanto a feminilidade responde à masculinidade. Ali os dois geram vida, e dali a participação, ali há a participação do homem e da mulher na criação, atendendo de modo pleno à ordem de Deus. Não só o crescer e multiplicar, mas a dominação sobre a criação, a partir de uma lógica e de uma ótica amorosa.
Toda vez que um homem e uma mulher se unem, há ali participação direta no impulso criador de Deus. Isso é transformador na nossa consciência e no nosso modo de perceber a união entre homem e mulher. A esse assunto será dedicada uma reflexão especial, o conhecimento e a procriação. Nela será necessário apelar ainda para outros elementos do texto bíblico. A análise feita até agora do significado da unidade original mostra de que modo, desde o princípio, aquela unidade do homem e da mulher inerente ao mistério da criação é também dada como exigência na perspectiva de todos os tempos sucessivos. Em outras palavras, São João Paulo II está dizendo aqui que a perspectiva da união entre homem e mulher e que vai culminar na geração da vida, na procriação, é indispensável para percepção, para compreensão da humanidade como tal em qualquer momento da história. O que nós temos aqui é um traço já anunciado em outros momentos da nossa reflexão, de que a linha da humanidade, a nossa trilha antropológica não se rompe, nós, homens e mulheres. O ser humano de hoje não é, na sua constituição, diferente do homem criado diretamente por Deus lá no início, na origem, no princípio. E se nós não somos, na nossa essência, diferentes daquilo que originalmente foi criado, nós também não somos diferentes na nossa constituição daquilo que Deus desejou lá no início. Então, se eu quero hoje corresponder ao desejo de Deus, diante de tudo aquilo que eu sou, diante de tudo aquilo que há inscrito em mim, eu preciso voltar o meu olhar ao princípio. É por isso que Cristo, nesse diálogo com os fariseus, volta o olhar de todos nós ao princípio, e é isso que nos falta. É isso que nós precisamos trazer para a nossa realidade, o princípio. Bom, mas aí já é assunto para a nossa próxima conversa. Eu espero que esse momento tenha sido tão bom para você quanto foi para mim e até a próxima, com a nossa próxima leitura comentada.